linguagem. Hoje o nosso programa é um pouquinho diferente. O programa leva até você as mentes mais brilhantes da cidade. Nosso entrevistado de hoje é André Gaspari. Aê! Finalmente! Olha, estou aqui no podcast. Pois é, tinha que chegar a sua vez. Que maravilha! Claro. Eu não queria faltar. Eu vou ser sincero, eu ficava com a invejinha dos meus colegas que iam aqui. Eram tratados com muito amor e carinho pelo pessoal do Só Doutores. E eu dizia, poxa, eu também quero ser tratado com todo esse amor e carinho, ser convidado. E aí eu me convidei, né? Eu me convidei e tivemos a brilhante ideia de a dona dos Só Doutores me entrevistar, a Anne Adriele. Palmas, ó! Pois é, estamos aqui estreando esse novo passo. Eu estou com medo de perder meu posto aí. Não se preocupe, que Tá fazendo bem, isso não vai acontecer. Gente, é muito mais simpático do que eu, né? Oh, muito obrigada pelos elogios. Mas vamos dizer que você vai ser suspeito de falar sobre isso. Bom, mas o nosso assunto de hoje é um tema que eu sei que você adora. Ah, amo de paixão. E aí eu quero saber de você, assim, algumas histórias eu já conheço. Uhum. Mas conta pro pessoal de casa algumas histórias e o que te levou a você gostar desse mundo da linguística. A gente pensou nesse tema, a Anne me perguntou o que você quer falar, sobre o que você quer falar. Eu disse, sobre o que eu mais amo, que é a linguagem. Eu que trabalho com a linguagem, sou professor de linguística na universidade. E aí a gente pensou em falar sobre a linguagem, inclusive, para iniciar, você me faz essa pergunta, e essa é uma resposta que você já tem, né? Eu já te falei. Como é que tudo isso começa? Sim, claro. Mas você sabe, Ninha, que eu nunca falei isso em público. Eu acho que eu nem falei sobre isso em sala de aula. Sobre essa história. Poxa, que honra aqui! Pois é. Só doutores do podcast vai saber uma história inédita. É um furo de reportagem. Pois Furo de reportagem. exatamente. Na verdade, essa história, essa relação com a linguagem começa desde pequeno. Você sabe disso. Eu sempre fui uma criança meio que parecida com o Marcelo. Você já conhece a história também de Ruth Rocha, naquele livro Marcelo, Marmelo e Martelo. Então, para quem não sabe, é uma história maravilhosa. Contei para Júlia, minha filha, leu comigo, adorou. Depois disso, perguntou: papai, eu quero outro livro dessa moça de Ruth Rocha. É maravilhoso o livro. E ele conta a história de Marcelo, que é um menino de cerca de 9 anos, a idade que eu tinha, né, na época dessa história. E ele questionava muito a vida como um todo. Perguntava por que é que a chuva caía, por que é que o mar não derramava. E também fazia perguntas sobre linguagem. Ele via, por exemplo, que o termo travesseiro não tinha nenhum sentido. Ele queria mudar para cabeceiro, porque o cabeceiro é onde se coloca a cabeça. Então não tinha sentido ser travesseiro. O cachorro mesmo, ele passou a chamar de Latildo, porque tinha mais sentido chamar o cachorro de Latildo. E eu era parecido com ele, eu ficava questionando a linguagem, buscando identificar o porquê da existência da linguagem. Inclusive, eu ficava muitas vezes tentando conjugar verbos mentalmente, identificar as sílabas tônicas. Criança um pouco estranha, né? Digamos curiosa, né? Curiosa, mas assim, muito focada na questão da linguagem. Mas eu acredito que tem muita criança curiosa e tem muito adulto também aí que vai se identificar com essa situação que você está contando aqui pra gente. Pois é, e aí chegou um dia em que eu fui até minha mãe, uma dúvida cruel. Eu comecei a perceber a relação entre o sim e o não. Eu queria te dar uma dúvida, mas não sabia como falar. Aí eu disse assim à minha mãe, o que é o sim e o que é o não? Ela me olhou com a cara estranha assim. Sim é o que a gente faz para afirmar, não é o que a gente faz para negar. Só que não era isso ainda que eu queria. Eu disse, mas por que que o sim e o não é não? Aí ela disse para mim, porque são advérbios. Ela era professora primária, né? Sabia um pouco desse jargão mais Pois é, técnico. Terezinha, professora
Mari, que com É. certeza vai estar assistindo aqui esse Sim. podcast. Então vamos mandar um beijo para a Terezinha. Mamãe, beijo, mamãe, ó. Só que a resposta que ela me dava não me satisfazia. E aí eu fiz a terceira pergunta, que é a seguinte: por que que o sim não é o não e o não é o sim? E ela, como toda mãe, assim, preocupada com o filho, olhou pra mim e perguntou assim: meu filho, você tá ficando maluco? E aí eu já comecei a pensar e fiz uma pergunta boba. Mas isso não saiu da minha cabeça. Tempos depois, eu passei a gostar muito, de filosofia também, e me deparei com o livro do Platão, que é um dos grandes filósofos de todos os tempos. Ele fazia aqueles diálogos, e eu li um livro chamado Crátilo, que também é um diálogo. E no Crátilo, ele e outros filósofos conversavam sobre a origem da linguagem. E aí uns diziam que a linguagem ela era convencional, ou seja, mesa se chama mesa, mas poderia se chamar qualquer outra coisa. E outros diziam que era motivada, que deuses chegavam até a mente das pessoas e faziam o que elas dissessem mesa para caracterizar a mesa. Olha, era uma chave, eu queria estar ali participando daquela conversa, porque era justamente a minha dúvida. Por que o sim não era o não e o não era o sim? Ou seja, o que que faz com que o sim seja sim e o não seja não? E aí eu também me deparei com o Sucy, Fernando de Sucy, isso na faculdade, que é um dos maiores linguistas da humanidade. E ele dizia uma coisa que primeiro me fez um certo estranhamento. Ele disse que todo signo linguístico é arbitrário, ou seja, a palavra é arbitrária. O sentido que eu tinha por arbitrário naquela época é alguém que não seguia regras, né? Aí eu ficava imaginando como é que uma palavra não vai seguir uma regra. Só que a arbitrariedade era em outro sentido. A arbitrariedade no sentido de não ser motivado. Ou seja, mesa é mesa, mas poderia ter qualquer outro nome. Tanto que tem, porque eu chamo mesa em português. Em inglês é table. Em italiano é tavola. Então, realmente, a gente tem essa característica de não ter uma motivação. Já que você está entrando aí nessas definições, vamos aqui deixar para você explicar bem direitinho aqui, de uma forma que todo mundo entenda o que é linguística, que é a Sim. sua área de atuação. Eu acho que tem tudo a ver com isso aí, até para ficar bem tranquilo para a galera de casa, né, compreender. Certo. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Depois daquele dia, eu tive uma lição que eu passo para meus alunos. Maravilha. Eu, até então, pensava que aquela tinha sido uma pergunta boba. Mas eu percebi que era uma pergunta que um dos maiores filósofos do mundo fez e um dos maiores linguistas do mundo fez. A partir desse dia, eu passei a ter a noção de que não existe pergunta boba. E é isso que eu falo para os meus alunos. Olha, não existe pergunta boba. Bobagem mesmo é não perguntar. Então, minha sala sempre está aberta para perguntas de qualquer natureza. Por conta disso, né? E eu falei sobre o Fernando de Saussure, ele vem da linguística, ele é um linguista. E a linguística é a ciência da linguagem, uma forma de observar a linguagem de forma científica. É como um pouco da medicina, parece um pouco a medicina. A medicina a gente tem a grande área e nós temos especialidades. Então, na medicina a gente tem o quê? Tem urologia, nefrologia, pediatria. Isso também acontece na linguística. Na linguística, nós temos a linguística estrutural, a semântica, a pragmática, a linguística textual e outras mais. Então, cada linguística abarca um aspecto da linguagem, porque nenhuma teoria linguística consegue abarcar toda a linguagem. Então, cada uma estuda profundamente um pedacinho da linguagem. E é isso que é fascinante. Mas eu quero saber agora, conta aqui para todo mundo. Qual foi o aspecto, qual foi a área da língua que mais te chamou a atenção? E assim, que foi assim aquele mosquitinho que te mordeu que sim fez te levar para esse caminho pesquisador nessa área.
Boa pergunta. Eu acho que o primeiro impacto que a gente tem, principalmente quando está no curso de letras, é o de se deparar com Sucy, Fernando de Sucy. E é interessante quando você começa a pensar a teoria na prática. Ou seja, o que é que ela nos revela na prática? Ou para que é que ela serve mesmo? E a teoria de Sucy foi uma revolução em minha vida porque me deu várias respostas. Como, por exemplo, essa da arbitrariedade do signo. Tem uma outra parte também que ele fala sobre a constituição do signo linguístico, que é muito interessante. Ele diz que o signo linguístico se constitui a partir de duas partes, um significante e o significado. O que acontece na prática? Nós pensamos para falar, mas como é que esse pensamento linguístico se processa em nosso cérebro? E aí esse é o desafio, quer ver? Pensa Nossa. aí, pensa aí em uma palavra. José também, pensa aí em uma palavra. Tá. Qualquer palavra. O pessoal de casa Sei. também pode pensar em alguma palavra. Como é que vocês veem essa palavra permeando a mente de vocês? Como é que ela aparece? É difícil. Tá. É difícil, né? É. Porque assim. Eu posso falar a palavra que eu pensei? Pode. Bom, eu pensei na palavra amor. É um sentimento, é uma palavra abstrata. Aí eu fiquei assim, nossa, como é que surgiu na minha mente essa palavra? E eu não sei te dizer. E como é que você retém essa palavra em sua mente? Você, José, o que você acha aí? Você percebe essa palavra permeando sua mente? Rapaz, normalmente, eu fiquei imaginando até com a palavra dela, eu vejo uma imagem, Uhum. tento transformar ela vem em formato de imagem. Vem escrita, você começa a Olha só imaginar que a escrita. interessante. É Bem, verdade. como se tivesse escrita, mas em forma de imagem. Você já escutou música em uma língua estrangeira? Já, Uma língua que você não conhece? já. Ok. E depois de um tempo, você lembra essa música em sua memória. Você não consegue lembrar da música de forma escrita porque você não sabe uma determinada língua, Sim, sim, Sim. mas lembra da música. é verdade. Então perceba que não é necessariamente de forma escrita. É uma É. imagem, parece que é uma imagem, mas não é bem escrita. Olha só que loucura, né? E o Fernando de Sucy vai dizer que isso é o significante. E o que é o significante? É uma imagem psíquica, mas ele diz que é uma imagem acústica. É como se fosse uma espécie de som mental. O MP4 da gente aqui tá rodando. Olha, exatamente, né? Então é como se fosse um som mental que permeia a nossa psique. E o significado parece que é a coisa no mundo, mas não é. É o conceito que a gente faz daquilo. Olha só, o amor para Anne não é uma coisa no mundo, mas ela tem um conceito Sim. que para ela define o amor. Mesma coisa se eu dissesse assim, tem muita gente no curso de letras que confunde significante e significado com palavra e coisa no mundo. Como se a escrita de casa fosse o significante e a casa em si fosse o significado. Mas, do ponto de vista de Sucy, isso não é verdade. Por quê? Porque os elementos significantes e significados são psíquicos, não são do mundo real. Então, eu não posso ter a escrita como significante e a casa como significado. O que eu tenho que ter é a imagem acústica de casa e o conceito de casa. Mesmo porque se eu disser assim, eu vou à casa de Paulo, a gente nem sabe quem é Paulo, a gente compreende essa frase. Nós não precisamos imaginar realmente a casa de Paulo para compreendermos a frase. Então, o que a gente tem como significado não é a coisa em si, é o conceito da coisa, é a ideia de habitação, de moradia. E uma coisa, que eu até pensei aqui, então, a gente imagina dessa forma, mas, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler, sabe escrever, ela então, sem essa noção, ela não saberia se comunicar, não poderia se comunicar. Exatamente. E ela consegue se comunicar através, no caso dessa, que você explicou aí agora pra gente. Exato. E é por isso que não se trata de palavra escrita, e sim de imagem acústica. Olha que loucura. E quando a gente pensa, faz todo sentido, né? Exatamente. Faz todo sentido. Então, o bacana, o barato da linguística é você conectar a teoria à realidade.
Junto a isso, tem também uma percepção do Chomsky, que é muito bacana, que indica que a gente tem uma gramática universal em nossa mente. Normalmente eu pergunto para os meus alunos, quem é que sabe aqui gramática? E muitos deixam de levantar a mão. Ora, o que é gramática? É um conjunto de regras. É um conjunto de regras da nossa língua. E para que serve esse conjunto de regras? Para que nós possamos nos comunicar. Então, eu uso regras mentais para me comunicar com as pessoas. E essas regras mentais, elas fazem parte da faculdade que nós temos de desenvolver a linguagem. E é meio que matematizado mesmo. Então, eu tenho regras finitas, e a partir dessas regras finitas, eu posso ter enunciados infinitos. E aí vem, né? Eu posso dizer algo que alguém nunca disse. Por quê? Porque eu tenho essa capacidade de transformar regras finitas em enunciados infinitos. E só para vocês verem a questão da matemática, como é interessante, eu posso até sistematizar uma fórmula. Posso dizer, por exemplo, vou simplificar para não ficar muito longo, mas uma pequena frase de 3 palavras, 4. Eu tenho um nome, um verbo e um complemento. Pronto, essa é a fórmula. O que é que eu posso botar aí? Posso botar Anne no nome, apresenta no verbo, podcast no complemento. Aí eu posso usar essa mesma regra para outras frases. Por exemplo, José estuda administração. Agora, imaginem se eu trocasse todos esses nomes, todos esses verbos e todos esses complementos por nomes, verbos e complementos existentes na nossa língua. Essa frase com 3 palavras iria se desdobrar em quantas frases? Infinitas. Agora imagine que nós utilizamos sentenças de 20, 30, 40 palavras, textos de milhares de palavras. Olha só como é interessante essa nossa capacidade de linguagem. Então tem matemática também na linguagem. A conclusão aqui, dá para entender muito bem essa sua paixão pela linguagem, porque é fantástico o mundo da linguagem, vamos assim denominar. Mas eu sei que por conta da linguagem, desses vários aspectos da linguística, tem uma área também que é justamente a que você trabalhou no seu doutorado, que foi a análise do discurso. Sim. E aí, eu queria saber que você contasse um pouco pra gente, dissesse o que é a análise do discurso. E eu sei que tem mais coisas ainda, que assim, livro, por sinal, deixa eu até mostrar aqui um livro que eu escrevi. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse livro não é de análise do discurso, é de outra coisa. Mas é de porque gramática. o nosso apresentador e convidado de hoje já tem aí uma quantidadezinha de livros publicados, inclusive esse ano. Ainda sai mais um, que é sobre retórica, que daqui a pouco também ele vai dar um spoilerzinho Vou falar desse livro. rapidinho sobre esse livro. Mas vamos voltar agora para a análise do discurso, para você dizer assim para que ela serve e explicar para o pessoal isso aí. Pronto, análise do discurso também é uma teoria fascinante. Aliás, a gente tem um podcast aqui que a gente fez com a Palmira, que ela fala sobre análise do discurso no podcast inteiro, mas eu vou falar rapidamente. Quem quiser complementar essa perspectiva da análise do discurso, pode ir lá no podcast de Palmira dar uma olhadinha. Mas, primeiro que é uma teoria densa. A gente tem que entender isso, porque ela se ocupa de 3 áreas. Então, ela se ocupa da linguística, do materialismo histórico e da psicanálise. Na verdade, quem constitui esse quadro da análise do discurso é o filósofo. Olha a filosofia aí também presente, né, na área da linguagem. Vamos lembrar que a gente tem filósofos aqui também, lá no nosso canal tem podcast, gravamos Josieval Bittencourt, gravamos também com Ronald Júnior. Então a gente tem uma quantidade de podcast aí bem interessante. Exatamente. Então, assim, a análise do discurso visa pensar o sentido, a questão do sentido, de uma forma mais objetiva. Que a gente sempre, na prática escolar, esteve sujeito a observar aquilo que o autor quis dizer, né? Então, sempre em concursos e em atividades escolares, a gente tinha essas perguntas. O que é que o autor quis dizer? Aliás, tem até uma história bem interessante sobre isso,
Conta aí pra gente. João Ubaldo Ribeiro, ele disse, foi fazer uma prova, assim, como uma forma de teste, em que caiu uma obra dele. E aí ele pegou essa prova para tentar responder as questões, e na questão tinha lá, o autor quis dizer que ele olhou alternativa A, B, C, D e E. Aí ele olhou para aquela prova e disse assim, eu não quis dizer nada disso. É sacanagem. Eu não, Que não foi isso que eu quis situação! dizer. Então, assim, às vezes, a prática escolar leva a gente a tentar ler uma mente. O que é que o autor quis dizer? Mas mais importante do que o autor quis dizer são os efeitos de sentido que brotaram naquele texto. E aí, o que a análise do discurso faz? Ela não tenta chegar a esses efeitos de sentido, porque eles estão meio que apresentados como óbvios. Ela tenta, por outro lado, identificar como é que eles passam a existir. E aí, sem interferência das idiosincrasias, né, da intenção do autor, essa intencionalidade, isso não importa para análise do discurso. É uma forma de buscar tratar do sentido de uma forma mais científica. Olha, presente. Então, para o Peixe fazer isso, ele se vale da linguística, numa releitura que ele faz do Fernando Saussure, do materialismo histórico, a partir da releitura que Althusser faz de Marx, Karl Marx, e da psicanálise, a partir da releitura que Lacan faz de Freud. E aí, para você entender bem esse quadro da análise do discurso, você precisa entender bem a linguística, primeiramente, e ter uma noção sólida de materialismo histórico e também de psicanálise. E é uma teoria fascinante, né? Uma teoria fascinante. Agora, me colocando no lugar de orientador também. É difícil de orientar, porque esse percurso da análise de discurso leva um tempo. E a gente vê muitas pessoas que vão trabalhar com análise de discurso, leem, não os clássicos, mas esses livros de introdução à análise de discurso, e sentem que entenderam o que é realmente análise de discurso. E quando a gente vai trabalhar em sala de aula, todos esses conceitos mais complexos percebem que não é bem assim. E no afã de pesquisar sobre análise do discurso, e a partir da análise do discurso, muitos projetos apresentam algo que o Peixe meio que condena, que é a afirmação do óbvio. Aliás, ele tem um livro no Brasil, na França, foi publicado com o título Le Vérité de la Palisse, chama As Verdades de la Palisse. É uma área que ele leu, achou bacana, porque era bem redundante, e fez esse título de uma forma jocosa. E esse título foi traduzido aqui no Brasil como Semântica de Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio. Então, o que Peixe faz é criticar o óbvio. E às vezes as pessoas levam um projeto de pesquisa tentando provar o óbvio. Por exemplo, na análise do discurso, há o pressuposto de que há um processo de interdiscursividade, ou seja, não tenho somente um discurso funcionando, eu tenho vários discursos. E aí, muitas vezes, em um trabalho, a hipótese é que há vários discursos funcionando. Oh, mas isso é óbvio, faz parte, né, da perspectiva teórica da análise do discurso. Às vezes eu tenho um texto político que apresenta uma crítica ao racismo, por exemplo. Aí muita gente vai dizer que ali, a hipótese de que ali haja um discurso político e um discurso racista funcionando junto. Isso é óbvio. A gente não precisa de uma análise para chegar a isso. A ideia é como é que isso vai gerar esses efeitos. E aí eu tenho que pensar, eu vou fazer uma análise dessa tendo em vista que objetivo. Muita gente também diz, olha, eu quero analisar esse texto a partir da análise do discurso porque eu gosto muito. Então, o que a pessoa faz é uma escolha e não é uma seleção. Na ciência, a gente não pode escolher, a gente tem que selecionar. Eu escolho aquilo que eu gosto. E eu seleciono aquilo que tem uma problemática para ser pesquisado. É assim, um conhecimento muito vasto nessa área.
E já vi que não é simples, é Não é assim. bem difícil, bem complicado. Mas é uma teoria sedutora. Sim, você falando aí já vai instigando a gente a querer conhecer um pouco mais. Bom, você falou aí sobre discurso em alguns momentos. Uhum. Eu sei que na linguística também temos aí a oratória, a retórica, que relata um pouco também sobre o discurso. E aí eu queria também te pedir, né, para você explicar aqui para o pessoal, que mais uma área aí, gente, da linguística, para a galera que gostar e quiser ir por essa área. Olha quanta coisa tem para estudar, quanta coisa tem para conhecer. Para você falar para a gente, para que a retórica serve, o que é a retórica, conta aí, e por que também você tem um livro tá, esse ano, Sim, que é sobre retórica na Retórica na educação. Educação, a arte de convencer e de persuadir, textos formativos. Esse é o Muito livro legal, é o que livro que vai sair pela EduNeb, que é a editora da UNEB, no final desse é ano. com a professora Sim. Cristina Manuela Sá. Em coautoria com Cristina, que foi a minha supervisora quando eu fui fazer o pós-doutorado lá em Aveiro, Exatamente. na Universidade de Aveiro, em Portugal. Então eu Tá vendo? escrevi em coautoria com ela. Tô sabendo direitinho. Informada. Informada. Então, conta aí pra gente. E, pessoal, quando esse livro sair, lá no Instagram do Só Doutores, a gente vai estar publicando e comunicando pra vocês. Olha, Tá vendo aí? maravilha, gostei de ouvir isso. Então, conta aí pra gente. Então, olha só, uma coisa bacana que você falou. A linguística, algumas teorias linguísticas, elas também se valem da retórica, desses estudos da argumentação. Agora, a retórica, se a gente para pensar de forma mais sistemática, ela não faz parte da linguística. Não, por quê? Observe que a linguística passa a existir, se a gente parar para pensar na linguística moderna. Ainda bem que eu tenho você aqui agora para fazer esse ajuste, senão eu ia deixar o pessoal mal informado. Não, mas isso não é normal, porque são perspectivas que conversam. Então, em meados do século XX, a gente tem aí o boom da linguística, né, com Fernando de Saussure. Pouco antes, a gente tem também os trabalhos de linguística histórica. Agora, a retórica existe desde o século V antes de Cristo. Nossa! Então, é muito mais antiga, ou seja, a retórica, a oratória, essas áreas de conhecimento, elas existem antes da existência. Assim, eu sou muito antigo, perspectiva. Mas, quando chegam a esse momento, muitas teorias linguísticas abarcam a retórica, elementos da retórica, tá? A partir de seus quadros teóricos. E a retórica, a gente pode diferenciar, né? A oratória vem de orador, de oral, de falar. Então, quando a gente fala em oratória, a gente fala em técnicas para se comunicar bem em público. Não é uma área tão científica ou tão sistematizada quanto a da retórica. A retórica é mais problematizada por quê? Porque a retórica já é a arte de convencer e de persuadir. Então, a partir da retórica, eu consigo apresentar razões para convencer ou persuadir alguém daquilo que eu acredito, que eu quero. Agora, pense bem, todo bom orador tem que ter uma base retórica. Porque como é que ele pode falar muito bem sem que haja bons argumentos? Então, uma coisa se vincula à outra. Então, a oratória e a retórica servem para a gente estabelecer boas relações comunicativas, servem para tornar o nosso discurso mais claro, muito mais objetivo. Aliás, quando a gente pega o quadro da retórica, a gente observa que ela sistematiza a organização do discurso. Eu tenho ali um início, meio, fim, e eles dão outros nomes. O exórdio, as provas, a peroração. E isso influenciou o quê? Em quê? Influenciou na estrutura da redação argumentativa que a gente tem hoje nos concursos. Como é que a gente estuda isso? A gente tem o quê? Sistematizada. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso vem de onde? Da retórica. A retórica ajuda a sistematizar o discurso, tornando ele mais fluido, mais claro, mais coeso. E, além disso,
auxilia na percepção de quais são os argumentos mais apropriados para cada ocasião comunicativa. Sim. Então, de repente, para um texto, eu tenho que utilizar determinados argumentos e não outros, porque esses determinados argumentos, eles são mais eficazes em detrimento de outro contexto. Olha o que eu te falei agora, que a retórica é aplicada a textos escritos também. Oratória e volta ao texto oral. E a retórica, a arte de convencer, de persuadir, tanto em texto oral quanto em texto escrito. Ela ajuda a organizar, sistematizar a nossa comunicação. Por isso que muita gente vai em busca de cursos de oratória, mas principalmente de cursos de retórica. É porque realmente a gente precisa falar direitinho, né? Precisa ter os argumentos certos para a gente conseguir o que a gente deseja. Nossa, Amém. foi agora, a gente foi uma verdadeira aula sobre oratória e retórica. Estamos aqui, assim, na verdade, é quase uma sala de aula, só que um pouquinho diferente. Mais descontraída, né? Um podcast. Exatamente. Mais simples. Tem aquelas coisas mais difíceizinhas que ficam ali, porque toda matéria tem o seu lado mais profundo, a ser estudado com bastante atenção. E é a filosofia do programa também, né, Nia? Traduzir em palavras mais simples o ambiente complexo em que os profissionais vivem. Exatamente. Bom, a gente falou aqui agora sobre oratória e retórica, já deu essa explicação aí maravilhosa, mas agora eu quero saber sobre o livro. Sim. Que é que te levou a escrever esse livro? Mostra Coisas aí, que a gramática não explica, certo? É pela editora Apres. Aqui. Tá pegando aí direitinho, José? Tá dando pra ver? Pronto. Aproveita aí, conta pra gente assim, o que é que fala esse livro. Dá um spoiler aí desse livro pra quem ficou curioso. Olha só, vou dizer o que é que me motivou a escrever. Foi um aluno. Que legal. Foi um aluno. Esse aluno, ó, já está sendo prestigiado aqui. Na verdade, eu, como professor de linguística, também trabalho com teorias linguísticas que são da área dura da linguística. Quais são essas teorias? Fonética, morfologia, sintaxe. Essas teorias, coincidentemente, também estão presentes onde? Nas gramáticas. Mas elas podem ser podem ser estudadas e são estudadas também do ponto de vista científico. E aí eu comecei a dar aula de linguística e do ponto de vista científico, há linguistas que muitas vezes apresentam uma determinada perspectiva sobre um objeto e outros que apresentam uma outra perspectiva. Então não há aquela perspectiva cartesiana de sim e não. Então a gente tem possibilidades. E aí um dia esse aluno chegou para mim e disse assim: André, eu prefiro estudar gramática normativa a estudar linguística. Eu estranhei. Por quê? Ele me respondeu: porque gramática normativa é só uma. E linguística tem muita variedade. Aí eu disse: poxa, o pessoal não sabe o que é realmente uma gramática normativa. E nesse livro aqui você explica e aí direitinho. Aí eu tentei fazer um livro que apresentasse algumas coisas que a gramática não explica. Ela não explica, por exemplo, que as gramáticas divergem. Tenho que confessar, essa é uma informação que eu também não sabia e fiquei sabendo através desse livro. E esse livro... Não conheço algumas partes desse já livro. Leu, né? E é bem simples, né? Sim, é bem simples. Eu fiz esse livro em formato de pequenos ensaios, 2, 3 páginas, para que as pessoas possam ler de uma forma bem tranquila. E não é aquele texto denso. São histórias, até muitas vezes engraçadas, que tem aqui. É uma forma de você estudar a gramática, conhecer um pouco mais da gramática, das peculiaridades, coisas que ela não te mostra, de uma forma descontraída, mais leve. E aí eu fiz esse livro pensando nesses alunos, justamente para que os meus alunos possam ler com tranquilidade. Certo.
Então é uma leitura, vamos dizer assim, é uma leitura bem leve. É uma leitura bem leve. Então, aproveitando que é uma leitura bem leve, escolhe aí todos desses ensaios aqui, escolha Nossa. uma aí e conta um pouquinho desse ensaio pra gente. Eu sei que tem um, eu lembro que eu tenho que confessar, É, você já me explicou, sim. mas eu não recordo a explicação exata, então eu não posso falar muito. Que é sobre as vogais, o mito das vogais. Sim. Esse é um dos que eu acho bem interessante nesse livro. É bacana. Você já bacana. me explicou, mas eu tenho que confessar que eu não lembro. É. Então, me relembre e explica pra galera de casa aí. Na verdade, ele se chama. É um capítulo, é um dos É um ensaios dos que tem ensaios. aqui. Coloquei como título o Mito das 5 Vogais. O nome eu não esqueci. José, você lembra das vogais? Sim. Não, as vogais eu sei. Ah, é, yo. José, São Pelo amor de quantas? Deus. São 5. Aí eu José. botei no livro, sabe o quê? O mito das 5 vogais. Sabe por quê? É. Que é um mito. Bom, Por quê? O que isso eu acontece? lembro. Agora explique. Isso eu lembro. José, eu aprendi Diga aí. também como você que as vogais são 5. Quando eu fui ler o texto, eu aprendi que não são 5, São são 12. 12? Ou 7. Isso, ou 7. Gente, agora eu quero a explicação. Fiquei assim É. também como você, viu? 12 ou 7? É, olha só. Primeiro, eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Ai, nossa. Vamos nessa. Olha o desafio. O José já deu uma resposta aqui. Sim. As vogais A, E, I, O, U. Ah, com você agora, viu? Consoantes. Quais são as consoantes? Diga algumas. P, Sim, L, M, Ok. C. perfeito. Agora eu vou fazer para vocês e Vai. para você de casa também a pergunta que eu fiz para minha mãe. José, por que vogal não é consoante? Por que consoante não é vogal? Vou seguir a linha dos deuses que chegaram e falaram pra gente. É isso. Bom, Ó, eu tenho uma você já- leve lembrança. Mas olha só, vocês já perceberam que muita gente diz as vogais são A, E, O, U e as consoantes são as outras? Sim. Mas quando a gente pergunta o que é que diferencia vogal de consoante, as pessoas não sabem? Pense aí, o que é que diferencia vogal de consoante? A vogal E Seria um som? conecta. Por que que vogal é vogal e consoante é consoante? Né? A é uma vogal, P é uma consoante. Por quê? Olha Som? só. Tem a ver com som. Ó, Porque vogal mundo vem de vendo no canto voz, certo. consoante também vem de soar, de som, né? Mas as pessoas não sabem, a maioria das pessoas. Isso é um tiro no ego da gente, né? E é vogal e o que é consoante. A gente pensa, poxa, é uma coisa tão básica, mas a gente não sabe responder. Mas muita gente não sabe. A maioria, acho que o pessoal de casa deve estar pensando aí o que é vogal e o que é consoante. olhe lá, se muita gente já É. não foi na internet, lá no Google, dá aquela É. No chat pesquisada. GPT. Exatamente. Mas assim, de uma forma simples, vogais são sons da fala humana que não encontram impedimento para sair do ar. Então eu digo A, E, I, O, U. O que muda aí é o arredondamento dos lábios. A, E, I, O, U. E vai arredondando aos poucos. Mas nada impede que o A saia da minha boca. Já as consoantes apresentam um impedimento. Por exemplo, B. Eu prendo o A com os lábios. P e solto. C, né? Que é mais o som de, muitas vezes, de S, de sapo. O que eu faço? Eu fricciono, eu espremo o A. Olha como tem dificuldade para sair, enquanto as vogais não apresentam dificuldade. Então, essa é a diferença de vogal e de consoante. E aí, eu quero ver as 7 aí. Ah, sim. É, agora tem que E aí, contar 7. mas para vocês entenderem a 7, vocês têm que entender também o conceito de vogal e consoante como fonema. Então, o que é que a gente tem por fonema? Fonema é uma unidade mínima distintiva, ou seja, a parte menor sonora que distingue uma palavra da outra. Então, se eu tenho Pá e Dó, eu tenho P e A, D e O. São unidades mínimas, distintivas, diferentes entre uma palavra e outra. Elas distinguem as duas palavras. Agora posso também ter também só uma unidade mínima distinguindo. Por exemplo, pata e bata. Por que pata é diferente de bata? Porque pata é com P, bata é com B. Então, assim, qual é a função
do fonema é distinguir uma palavra da outra. Aí eu tenho as vogais A, E, I, O, U. Eu tenho, por exemplo, casa, bola, aí eu entro o O, entro A, enfim, eu tenho essa ideia. Só que quando eu fecho o O ou abro o O, ou quando eu fecho o E ou abro o E, fechar o O e abrir o A é o seguinte, O fechado, O aberto, O. É fechado, E, é aberto, E. Isso também causa distinção. Por exemplo, molho. O que é molho? Molho. Molho, um líquido que você põe na salada. Um líquido, ok. É com O fechado, não é? É. Ok. O que é molho? Pode ser um molho de chaves. Molho. Não, um molho de coentro, por exemplo. Molho de molhar. Molhar também. Né? Do verbo molhar. Eu molho. Porque normalmente... Molho e Ai, molho. fiquei confusa Né? agora, Olha viu? só. Molho e molho são duas palavras. Duas palavras diferentes. Se a gente Você parar veio pra pensar, pela questão. o molho é um substantivo e o molho é o verbo molhar. O que é que diferencia molho de molho? Uou. O O. Se o O fechado e o O aberto diferenciam, significa que são dois fonemas. São duas vogais diferentes. Por exemplo, também, pense sonoramente, não na escrita, mas mecha e mexa. Sonoramente, o que é que diferencia mecha de mexa? Mecha é o quê? A mecha de cabelo. Mexa é o quê? O verbo mexer. O que é que diferencia uma palavra do outro? O E aberto e o E fechado. Então, significa dizer que E aberto e E fechado são duas vogais diferentes. Porque distinguem. Então, eu tenho aí o quê? Olha, contem aí as vogais comigo. A, E, O, U, I. Temos 7 vogais. 7. E não 5. Agora, se formos mais adiante, vamos perceber que cada uma dessas vogais também apresenta distinção quando são nasalizadas. Por exemplo, quando eu digo fã e fá. Fá é a nota musical. Fã é um fã de alguma pessoa. Olha. O que eu tenho aí? O A nasalizado. E eu tenho o E, o I, o... Se eu somo tudo, são 12 vogais. E aí vem a questão da gramática. Ah, mas é mais simples na gramática, porque a gramática diz que são 5, não é? Lê do engano. Se pegarmos várias gramáticas, vocês vão ver normativas que uma vai dizer que são 5, outra vai dizer que são 7 e outra vai dizer que são 12. Ou seja, a gente tem esse tipo de diferença também entre as gramáticas. Olha só a problemática. É muita informação. Muita informação. E a gente está falando sobre fonética. Tem um caso também muito bacana de sintaxe que eu preciso falar para vocês. Porque eu era fã, eu sempre fui fã de Romário. Jogador. Para mim foi Romário, outro estudioso aí. Daqui a algum filósofo, digamos assim. Acho que não, porque o nome é muito, muito atual, né? Mas Romário, eu tenho essa relação afetiva porque eu assisti a Copa de 94. Ah, sim, claro. Eu vi tudo que ele fez, né? E, enfim, acho que ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E acompanhei a carreira dele. E teve um momento, não sei se vocês se lembram, em que ele buscou o 1000º gol. Só que demorou de 4 a 5 partidas para ele concretizar isso, para fazer esse 1000º gol. E aí, quando ele fez, eu vi estampado em jornal. Romário custou a fazer o 1000º gol. Olha só, Romário custou a fazer o 1000º gol. O que vocês acham dessa frase? Algum estranhamento? Romário custou a fazer o 1000º gol. Não. Não, dá pra gente entender. Agora vocês, se tivesse assim, Romário teve problema para fazer o 1000º gol, vocês viriam Sim. algum problema? Viriam, Sim. né? Olha só, a gramática diz que problema está tão errado quanto Romário custou a fazer o 1000º gol. Nossa.
Exatamente. E em linguística a gente tem uma diferença, né? A norma culta, que é usada pelas pessoas cultas, e a norma padrão, que é da gramática. Romário custou a fazer o 10º gol é uma frase da norma culta, porque as pessoas cultas falam essa frase sem problema nenhum. Só que a gramática condena, a norma padrão condena. Agora, R$ 1.000 para qualquer um de vocês. Eita, Aê! agora Se descobriu chegou. por quê. Sem pesquisar no GPT. E aí? Custou. Eu pensei aqui, não sei se estou certa. Esse custou vem aí de custar, Ser custoso. de ser custoso, ser de difícil. difícil, de ser demorado. Ok. Ó, tá indo. O Olha. R$1.000 tá saindo aí. Tá viu? saindo, ó. Já saiu os R$500 aí, viu? Já vou ganhar essa grana. Pra ganhar o resto tem que dizer. E aí? Qual é o problema? Nossa, Olha que ela já leu o livro, não sei se ela se lembra. gente, eu tenho que confessar, já faz um tempinho que eu li esse livro. Agora Então, eu vou dizer não pra lembro. vocês. Só quem sabe isso Sim. são duas pessoas. Ou aquela pessoa que está estudando para concurso, ou aquela pessoa que é professor ou professora de português. Aí, então, Sabe por quê? ó, José, não vou ganhar essa grana porque não são essas duas pessoas. Sabe o que a gramática diz sobre isso? Diz que essa frase está errada porque, primeiro, Romário custou a fazer o 10º gol. Com o verbo custar, Sim. eu não posso ter um sujeito simples. Romário. Qual sujeito eu devo ter aí? Aí vem. Com o verbo custar, no sentido de ser difícil, ser custoso, eu preciso ter um verbo transitivo indireto, um objeto indireto, e tenho que ter como sujeito, gravem isso, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Nossa, Não é, simples. Olha só. no Enem eu já largava essa. Era assim. Era assim no Enem, imagina. viu? Então, assim, para consertar a frase, ela deveria ficar custou-lhe fazer o 10º gol. Porque fazer o 10º gol ia funcionar como sujeito, a oração toda, e o li como objeto indireto. Mas aí Agora, sim. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Até interrompendo a sua explicação. Mas normalmente, quem fala dessa forma? Uhum. Então, ia causar estranheza, tá? Estampado numa matéria de jornal, custou-lhe. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece é que as regras da gramática podem ter feito sentido, algumas delas, no passado. Mas hoje já não fazem. Uma Faz dúvida, André. As regras, elas chegam a se atualizar? Exemplo. É interessante essa sua pergunta, viu, José? Porque, na verdade, a gente não tem uma orientação de padronização. A gente sempre pensa que uma determinada regra que a gramática apresenta é oriunda de alguma orientação sobre aquela regra. Mas a gente não tem uma orientação geral. Alguns gramáticos, eles conseguem fazer intervenções nessa norma padrão, mas são intervenções muito lentas. O que a gente tem mais de intervenção é na questão ortográfica, porque tem o acordo ortográfico, tem os dicionários, mas em regras gramaticais isso é mais difícil. E aí o que acontece? Muitas vezes uma gramática passa a adotar uma perspectiva e outra perspectiva. E aí você vê orientações diferentes em gramáticas diferentes. E muita gente me pergunta, e no caso de concurso público, o que fazer? Por isso que a pessoa que vai Por isso que a pessoa que faz concurso público ou o professor que vai ensinar português para concurso público, essas pessoas têm que saber qual é a gramática que está sendo prescrita no edital do concurso. Porque se elas precisarem recorrer por algum motivo, elas já sabem em que gramática vão ter que observar. Então tem toda essa problemática. Agora a ideia é a de pensarmos também, e é uma reflexão que eu até deixo aqui no ar para as pessoas, qual é a gramática que a gente está ensinando nas escolas? Para quê? Então, assim, a gente está ensinando a norma padrão ou a norma culta?
Então, talvez seja mais interessante a gente pensar nessa norma culta que não estigmatiza o falante, que não causa preconceito, mas que está sendo utilizada por todos, inclusive pelas pessoas cultas, né? Sim. Nossa, essa conversa tá muito boa, maravilhosa. Estou, assim, gostando Opa! de apresentar. Perdi meu emprego. Perdi meu emprego agora. Brincadeirinha, brincadeirinha. Não perdeu, não. Nada disso. Seu lugar como apresentador aqui está, assim, mais do que garantido. Não se preocupe com isso. Mas gostei dessa experiência. Experiência Bacana. diferente e para mim muito nova, Uhum. por sinal, dica-se de passagem. Mas você já deu até uma dica agora para o pessoal que está fazendo o concurso. Que frase, deixa assim uma outra reflexão, uma frase de incentivo, ou alguma coisa assim, vamos dizer assim, um conselho, vamos dizer assim, para quem quer entrar nessa área da linguística, para quem quer estudar linguística e está assim, indeciso, de que área gostar mais, se identificar com esse mundo que é fantástico da linguagem, é muita coisa que a gente tem para aprender. E aí eu quero que você deixe esse conselho aí pra galera de casa. Nossa, eu acho que o único conselho que eu posso dar é o que eu apliquei em minha vida, que é estudar linguística buscando sempre uma relação entre a teoria e a realidade da comunicação. Porque para mim o que mais importa é esse fantástico mundo da comunicação, esse fantástico mundo da linguagem que faz com que a gente se conecte em todos os momentos. Poxa, que maravilha! Bonito, hein? Bonito isso! Depois desse conselho, gente, eu tenho que terminar esse programa para vocês refletirem. Mas não se preocupem, que na semana que vem a gente está aqui com mais uma mente brilhante, mas quem vai estar aqui neste lugar que eu estou hoje é André Gaspari, tá bom? Até lá!